Olá, ele é honesto, sincero e muito habilidoso. Natural de São Vicente, em São Paulo, filho do seu Vivaldo e da dona Valdete, teve uma carreira de destaque no mundo do futebol nos anos 80 e 90. Pai do Eduardo, da Cláudia, da Jéssica e do Lucas, foi um goleador extraordinário com mais de 400 gols marcados. Ele jogou em clubes como Novo Hamburgo, Palmeiras, Náutico e Grêmio, entre tantos outros, e ficou conhecido como matador pela facilidade de fazer gols. Hoje teremos uma conversa de peso com Cláudio Tavares Gonçalves. O Bizu, né? Seja muito bem-vindo, Bizu. Prazer te receber aí para a gente ter essa conversa de peso. Obrigado, para mim é uma satisfação, né, estar aqui contigo, participando e relembrando momentos tão bons da vida. Contar um pouquinho dessa história aí, né? Como é que é a chamada? Com o Bizu em campo não tem placar em branco. Não tem placar em branco, foi uma época. Mais de 400 gols em jogos oficiais. Não é um número pequeno, né? É, realmente, porque eu passei em bastante clubes considerados de nível pequeno, né? E é difícil, mas eu naquela época foram... É um belo placar esse 400 gols. É claro que eu digo assim, eu fui muito feliz, assim, até nos clubes onde eu passei tinha as parcerias, né? Eu acho que e peguei uma época de um time muito bom, um futebol muito mais vistoso, mais bonito. Onde tinha muito menos dinheiro envolvido e muito mais vontade de fazer as coisas acontecer. Com certeza. É isso era mesmo? Muito mais coração. Você vibrava realmente. Natural de São Vicente, o pai era ferroviário? Isso, pai ferroviário, éramos em 6 irmãos, graças a Deus, somos 6 irmãos, né? Hoje minha mãe é falecida. Mas tínhamos uma vida humilde, mas não passamos necessidades, sabe? Sempre muito feliz, uma vida feliz, brincadeira bastante. Esse negócio de saber jogar futebol é dali do pessoal ali pertinho? Como é que é? Apesar que o Pelé, na verdade, não é dali, Pelé é de Bauru, né? Mas foi ali que estourou, né? Do ladinho, Isso, perto. Né? Na verdade, eu acho que isso é que naquela época, infância, todo garoto queria ser jogador de futebol. Eu não era diferente, eu também... Os irmãos, todo mundo queria ser jogador todo também. Todo mundo, e eram até melhores que eu. Eu acho que o futebol é muita sorte, sabe? Hoje em dia é muito mais, uma coisa muito mais empresarial. 400 gols, não é sorte, Bizu. É que assim, na verdade, eu sempre fui meio perfeccionista no sentido. Por exemplo, eu tentava compensar. Eu era um jogador muito focado dentro de área, né? Então, o que eu fazia? Eu perdi um gol, eu treinava. Perdi um gol de cabeça, eu ia lá na segunda-feira e estava eu treinando lá. Fazendo. Que altura tu tem? Eu tenho 1,81 m. Não é uma altura tão elevada, mas já é uma altura considerável. É uma altura considerável. Agora, hoje, quando tu tem um monte de zagueiro com 2 metros de altura, né? Naquela época já tinham aquelas muralhas, mas tu estava lá no meio da área fazendo gol. Mas aí é a rapidez, né? Então eu tinha que tratar muito trabalho de rapidez, de desvio, de deslocamento. Então, assim, na verdade, eu me aperfeiçoei, né? Eu tinha uma especialidade muito interessante. Eu pegava muita bola no ar, muita bola de primeira, de bicicleta. Mas tudo era porque eu treinava muito. Quem é que te descobriu? Quem é que disse, esse cara tem realmente... Foi um treinador chamado Joaquim. Ele jogou no Palmeiras e jogou em Portugal, no Porto, muitos anos, e me viu jogando na várzea. Na verdade, assim, eu não fui juvenil de clube, nada. Eu trabalhava, né? Eu desde 10, 11 anos de idade, a gente trabalhava, né? E jogando na várzea, na faixa dos meus 19 anos, ele me viu jogando e me levou direto para Caçadorense, né? Profissional. Lá em São Vicente, ele te descobriu, ele te achou. Isso, me achou e levou para Santa Catarina, para Caçadorense, um time profissional. E aí eu fui ali, com 6 meses, eu era artilheiro do campeonato e foi dando tudo certo. Já te descobriram como jogador, já viram que realmente era aquilo ali no primeiro time? Que ele já me viu jogando e ele viu fazer gol e inclusive, uma curiosidade foi que eu fui para Caçador, em Santos estava 35 graus, cheguei em Caçador, deu neve, né? Foi uma loucura. Eu fiquei louco, eu nunca tinha visto isso na vida. Não deu vontade de desistir, não? Não, mas eu achei maravilhoso. O problema da neve é depois, quando esfria, quando derrete, né? Aí quase morri, né? Mas achei maravilhoso aqui. Maravilha. Né? E aí, graças a Deus, minha vida, eu sou privilegiado. Ali já foi para o Blumenau, na época não era ainda metropolitana? Já era Blumenau, foi para Blumenau, e aí, só que naquela época era diferente. Os clubes eram donos do passe, né? A Blumenau me emprestou alguns clubes, porque depois eu vim para o Novo Hamburgo, né? Depois de 4 anos. Aí tu já veio conhecer a nossa terrinha aqui. Já vim para o Rio Grande do Sul, vim conhecer o Rio Grande do Sul. Como é que foi essa primeira passagem por aqui?
Olha, foi bom. Aqui tu encontrou um monte de coisa que tu gostou, na verdade. Ah, né? sim, sim. O Rio Grande do Sul é diferenciado. Pra gente que era lá de São Paulo, eu praticamente nunca viajei para lugar nenhum, né? Eu mais saía da minha cidade, né? Mas assim, quando eu tive a oportunidade de vir em Santa Catarina, depois Rio Grande do Sul, é um outro mundo, né? É um outro mundo diferente, diferenciado, tanto o povo quanto costumes. Eu acho, é igual o Rio Grande do Sul, eu sou apaixonado, né? Eu tenho um menino e uma menina que são gaúchos e uma Sim, porque aqui tu encontrou um grande amor também, né? Sim, sim, na uma época. Companheira de muitos anos. Conheci minha ex-esposa, fiquei 25 anos casado, né? Conheci. Então o Rio Grande do Sul é diferenciado. Quanto tempo nessa passada aqui pelo Novo Hamburgo? Eu vim em 85, fiquei 85, 86 e 87 eu fui embora para Caxias. Título de campeão do interior? Os 2 anos em que eu fiquei. Está na aqui, história dos 100 anos. dos jogadores dos 100 anos, né? É uma honra que eu tenho é fazer parte do Não é para qualquer um esse grupo seleto aí, realmente, só para o Bizu mesmo. E uma coisa que realmente não se tira, né? Pessoas que é importante, né? Fazer parte da história, queira ou não queira, né? Nossos netos, pode daqui a 50 anos entrar numa internet, ele vai ver que teve uma participação. Foi bacana, foi uma honra para mim, mesmo porque eu adoro Novo Hamburgo, tenho um respeito, me acolheu maravilhosa. Como eu disse para ti, o Rio Grande do Sul não é minha grande paixão, né? É porque tu escolheu viver aqui depois Com de certeza, tudo, né? com certeza. Mora hoje em São Leopoldo, aqui do ladinho. Né? Saindo do Novo Hamburgo, Caxias? Caxias, fizemos um ótimo início de campeonato, ganhamos o primeiro turno do Grêmio, eu era artilheiro do campeonato e o Palmeiras me levou. Fiquei 4 meses no Caxias e fui vendido para o Palmeiras. O primeiro clube Já grande. dava para ganhar um dinheirinho nessas transferências, assim? Na verdade, não muito, né? Porque você ia por livre e espontânea pressão. Aí tu chega no Palmeiras que eu cheguei e fala, quanto que eu queria. Não. Nesse ponto, a lei do passe veio para corrigir um grande problema? Corrigiu. A tua vida seria diferente, por exemplo, muito mais tranquila hoje, se fosse uma lei do passe? Com certeza. Se jogasse nos dias de hoje, eu não tenho dúvida que o salário seria outro. Com certeza. Mas também dava para o jogador ganhar dinheiro, mais dinheiro. Eu vou te ser bem sério, que eu comentava contigo. Se fosse colocar em salários, um jogador do Novo Hamburgo ganhava o quê? 3, 4 salários mínimos. Porque era um clube considerado um time, ele não participava da elite do futebol, né? É claro que, por exemplo, eu fui do Caxias para um Palmeiras, aí você já vai ganhando 10, 12 salários mínimos. Se fosse hoje, na atualidade, que nem eu brincava com o pessoal do Náutico, né? O presidente do Náutico semana passada, que se eu tivesse no Náutico hoje, mas é que hoje profissionalizou, a gente agora da lei do passe favoreceu muito, existem leis, né? Antigamente houve casos de jogadores que nunca receberam salário, já eram obrigados a jogar, obrigado que eu digo, não tinha lei que protegia, né? Hoje em dia tem, apesar que há certos exageros, né? Hoje em dia está muita gente enriquecendo. Parece que hoje é só dinheiro, a gente gosta de futebol, sofre com isso, mas sofre à toa, porque parece que a coisa é só business, né? Mas aí o Palmeiras te trouxe uma outra perspectiva de mundo, inclusive, né? Para quem estava lá na cidade de São Vicente, depois conheceu um pouco mais do que isso, tu foi conhecer o mundo literalmente. Literalmente. Fora do Brasil. Consegui sair do país. 14 países. 14 países, né? Marrocos, a América do Sul quase toda, Itália, Portugal jogamos, Alemanha, uma série de países. Eu tive coisas que normalmente eu não conseguiria, né? Então eu tive foi assim, é por isso que eu estava brincando contigo, falando antes, que eu sou um cara extremamente feliz, porque sair da onde eu saí para chegar onde eu cheguei, lógico que se tivesse dinheiro é um complemento maravilhoso, fosse como hoje, né? Mas foi ótimo, eu não posso reclamar, foi ótimo, convivi com pessoas. Tu jogou no Napoli, no campo do Napoli, contra o PSV, contra grandes seleções, grandes times, né? Na verdade, base de seleções da Europa, né? Aquele foi o torneio mais importante assim, que tu participou eu achei que foi. Mundial. Eu achei que foi porque aí jogava no Napoli Maradona, Careca, né? Eu vi Maradona jogar, eu entrei 30 minutos naquele jogo, sabe? Então, jogadores, Van Basten, Gullit, então jogadores que foram épicos, né? Cara de histórias, cara... E aí tu te coloca numa posição humilde, assim, de quem é só um cara que fez 400 gols, e tal... Pô, tu tava lá no meio do campo, né? Mas eu sou um privilegiado, eu participei da história. Eu tava brincando com meu filho, acho que semana passada, ele falou, pai, não sei o que lá, e tá. Aí meu menino falou assim, pai, não, mas você jogou, e tá. Aí falou assim, aí minha filha virou e falou assim, meu menino comparando, né, falou assim, pai, mas aí eu também podia até jogar um dia, aí minha menina, mas ela falou assim, pois é, daqui a 50 anos,
Você entra, o teu filho entra no Google, põe o teu nome e põe o do pai, vê quem é que vai aparecer lá. Achei bacana. A gente é história, né? Tu tá no Google, tem um verbete na Wikipedia, tá lá no blog do Milton Neves, tá na história da revista Placar como chuteira de prata no ano de 1990. Isso. Né? Artilheiro da Copa do Brasil. Vice-artilheiro naquele ano do Campeonato Brasileiro, né? Atrás apenas do Túlio Maravilha. Com um gol só. Que é talvez um dos grandes goleadores da história desse campeonato. Grande referência, né? Se não é o maior goleador, é um dos maiores. Dos maiores. Então. E goleador da Copa do Brasil daquele ano. Sim, como goleador. Até chegamos numa semifinal contra o Flamengo, que foi o campeão, né? Perdemos para o Flamengo, que foi o campeão depois. Que time tu estava naquele momento? Era o Náutico. Náutico. Essa tua estada no Náutico, ali foi tuas maiores alegrias no futebol? Foi o complemento total da carreira, né? Porque eu saí do Palmeiras, era um clube grande, aí eu fui emprestado, depois de 2 anos de contrato com o Palmeiras, fui emprestado ao Náutico. Eu cheguei no Náutico, aconteceu tudo previsível para um time chegar, ou seja, o Náutico fazia 10 anos que não era campeonato, fomos 3 anos seguidos campeões, 2 anos seguidos, o outro fomos vice. Eu subi para a primeira divisão com o Náutico, onde permaneci, fui artilheiro da Copa do Brasil, então tudo deu certo. E eu criei uma empatia com a torcida, uma identificação que até hoje, por incrível que pareça, passado tantos anos, graças a Deus eu vou a Recife, como eu te falei, tive uma surpresa de retornar, levar meu filho para conhecer, e eu ser recebido com tapete vermelho. E daí tu acha que tu teve sorte de estar ali no meio daquele povo? Tu fez a coisa acontecer. Sem teus gols não teriam estado lá onde chegaram. Com certeza. Eu acho que, primeiro, eu sou um privilegiado. Deus é muito bom comigo, sempre foi maravilhoso. Tudo que eu até me arrepio, a gente fala, tem que agradecer a Deus, né? Eu tive a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa. Sofri muito, porque é uma carreira complicada, né? Por exemplo, no Palmeiras, que muitos anos não ganhava título, era muito cobrado, muito pressionado. Eu acho que eu cresci muito como pessoa também. O Palmeiras naquela época eram 20 anos, 21 anos? Tava 16 para 17, mas como o Corinthians ficou 20 anos, aí tava aquela rivalidade com medo de ficar igual o Corinthians, sim, né? Tinha que ganhar. Aí era muita violência, torcidas violentíssimas. Tu pegou o auge da Mancha Verde. Auge, nossa, destruía um estádio, casa de troféu, destruía um carro de jogadores, agressões. Chegou a sofrer alguma agressão pessoal, assim? Não, graças a Deus não. Aquela coisa de xingar e de... ofensa de moral dentro de campo. Derrubar... Mas eu cheguei a terminar um jogo 11 horas da noite e saí 3, 4 horas da manhã. E mesmo ganhando o jogo. O pessoal ir embora. Pra você ter uma ideia, um jogo do Palmeiras, o São Paulo tinha ganhado do Botafogo Ribeirão Preto, Campeonato Paulista, de 5-0. E nós jogamos numa quarta-feira e ganhamos de 1-0. Eu fiz o gol aos 44 do segundo tempo. A torcida não deixou nós, era 2h30 da manhã, a polícia estava esperando a polícia para sair do estádio, ganhando o jogo. Aí tu imagine como é que era a pressão. E o pessoal ainda tem que agradecer em ti por causa desse jogo. Hein? Mas graças a Deus que deu certo ainda. Mas foi uma coisas que aconteciam na época. Quem é que jogava contigo ali no Palmeiras naquela época? Na minha época tinha o Edu, né, que foi a seleção brasileira, o Diogo, a seleção uruguaia, lateral, tinha o Lino, depois veio pro Grêmio, o Jandir. O Jandir do Grêmio também. Também, então era um Juninho, que depois veio pro Grêmio, então era um grande time, né? Era um time muito bom. E contra quem tu jogou, além, já falamos do Napoli, do Maradona e do Careca, mas aqui no Brasil, quem tu jogou que tu disse? Que eu acho que merece, que coisa. Joguei. Quem é que te marcou que foi mais complicado, assim, que tu lembra que... Que me marcou, olha... Que zagueiro bom esse? O Pinga do Internacional era muito complicado. Era um cara muito bom, não te dava um pontapé. Isso é que é pior, né? É bom tomar pontapé porque tu ia pra cima. Agora um cara que é habilidoso, Mauro Galvão, outro, né? Mas o Pinga, assim, dos zagueiros que eu enfrentei, era um cara realmente... desconcertante, é que nem o Tafarel no gol, era outro goleiro que eu não gostava de jogar. Fechava o gol? Não é só isso, ele não pulava à toa, era o cara... Sangue frio? Né? Cara frio, você batia, ele ia lá, pegava, colocação muito boa, dava 2 passos, não é que nem tem aquele que se joga assim, não, simplesinho. Já fiz gol nele, mas era simples, era um cara irritante. Quantos gols tu fez do Tafarel? Acho que eu fiz uns 3 gols, eu acho que eu disputei campeonato. Isso na época do Grêmio ou nos times jogando do Novo Hamburgo? Pelo Novo Hamburgo. Isso. E estamos falando do Tafarel ali em 85, então, 86. Mais ou menos isso. Quando ele estava despontando para o mundo mesmo, já com todo o gás. E era um grande goleiro. E depois joguei com o Náutico, né? Contra ele no Campeonato Brasileiro. Aí ele no Inter. Já no Inter. Goleiro da Seleção Brasileira. Da Seleção Brasileira, já outro nível, né? Mas é um cara... Uau!
Muito bom. Vamos continuar contando essas histórias logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com o goleador Bizu.